no iate real Britânia, verdadeiro palácio flutuante, a Rainha Elizabeth II e Sua Alteza o Príncipe Philip recepcionam o Presidente da República e Senhora Yolanda Costa e Silva. O acontecimento se reveste de brilho excepcional com a presença das figuras mais representativas do nosso mundo oficial, que prestam assim a sua homenagem à Inglaterra na pessoa de seus mais altos representantes. A indústria naval brasileira vem passando por extraordinário surto de progresso. A importância desse setor para a nossa economia pode ser verificada pessoalmente pelo Príncipe Philip em demorada visita aos nossos estaleiros, manifestando-se nesta oportunidade entusiasmado com o desenvolvimento já atingido. Depois de grande e calorosa manifestação popular por onde passasse em seu itinerário pelos pontos pitorescos do Rio, a Rainha Elizabeth II visita o Almirante Dona Marta, podendo daí admirar o magnífico panorama que se descortina do famoso ponto turístico. Daqui pôde a visitante apreciar a extraordinária beleza da cidade maravilhosa que tem a honra de hospedá-la. Sua Majestade chega ao Museu de Arte Moderna para receber a homenagem que lhe é prestada pelo governador da Guanabara e senhora Negrão de Lima. A rainha e seu marido puderam conversar cordialmente com seus anfitriões e outras personalidades presentes antes do almoço que lhe é oferecido e do qual participam vários representantes dos nossos meios artísticos e culturais. A presença da Rainha Elizabeth e do Príncipe Philip na Ponta do Caju assinala um novo marco para a história da Guanabara e do estado do Rio. O início simbólico das obras da Ponte Rio-Niterói. Recebidos pelo ministro dos Transportes, Mário Andreasa, os visitantes tomam conhecimento dos detalhes da importante obra de engenharia nacional que vem a ser a realização de um velho sonho de cariocas e fluminenses. A soberana inglesa e sua comitiva chegam à sede da missão diplomática de seu país, sendo recebida pelo embaixador John Wriothesley Russell, que juntamente com sua esposa Lady Russell faz as honras da casa. A nota mais interessante da festa na mansão da Rua São Clemente é a exibição para Sua Majestade dos ritmos brasileiros, da cadência do samba, melodias e letras que revelam a alma popular carioca. A escola de samba Mangueira vive um dos seus grandes dias de glória e tanto a rainha como o príncipe Philip se divertem com o brilhante espetáculo de danças e evocações que lhes é proporcionado. O Brasil lutou com a Inglaterra contra as forças da barbárie nazi-fascista no último conflito mundial. Aqui repousam os nossos mortos, cuja gloriosa memória Sua Majestade Elizabeth II vem reverenciar. O povo presenciou comovido o gesto da soberana da Inglaterra e do príncipe Philip, que depositam flores aos pés do monumento aos pracinhas, aqueles que tombaram com milhares de soldados ingleses e de outras nações em defesa da liberdade e da civilização.
As homenagens prestadas à Rainha Elizabeth e o Príncipe Philip tiveram um término de ouro com a apresentação de uma grande partida de futebol no monumental estádio do Maracanã, entre duas das melhores seleções do país. Em homenagem aos ilustres espectadores, a banda de fuzileiros navais executou as suas magníficas evoluções no gramado, chegando a compor a famosa saudação real dos ingleses: God Save the Queen. Jogadores do Rio e de São Paulo, que constituem os dois maiores centros esportivos de todo o país, empenham-se numa demonstração empolgante do nosso futebol. Mais uma vez, a Inglaterra se mostra presente em nossa formação aos olhos da soberana, que nos honra com sua presença. O futebol nasceu na Inglaterra, que hoje detém o título de campeã do mundo, título que, com o melhor de nosso espírito esportivo, pretendemos sinceramente arrebatar-lhe na próxima Copa do Mundo em 70. Os dois grandes jogadores brasileiros, Gerson e Pelé, são pessoalmente honrados com os cumprimentos de Sua Majestade. Trazido ao Brasil pelos ingleses no tempo da Rainha Vitória, o futebol serve hoje como impressionante espetáculo que encerra brilhantemente a visita de Elizabeth II. Tiveram um término de ouro com a apresentação de uma grande partida de futebol no monumental estádio do Maracanã, entre duas das melhores seleções do país. Em homenagem aos ilustres espectadores, a banda de fuzileiros navais executou as suas magníficas evoluções no gramado, chegando a compor a famosa saudação real dos ingleses: God Save the Queen. Jogadores do Rio e de São Paulo, que constituem os dois maiores centros esportivos de todo o país, empenham-se numa demonstração empolgante do nosso futebol. Mais uma vez, a Inglaterra se mostra presente em nossa formação aos olhos da soberana, que nos honra com sua presença. O futebol nasceu na Inglaterra, que hoje detém o título de campeã do mundo, título que, com o melhor de nosso espírito esportivo, pretendemos sinceramente arrebatar-lhe na próxima Copa do Mundo em 70. Os dois grandes jogadores brasileiros, Gerson e Pelé, são pessoalmente honrados com os cumprimentos de Sua Majestade. Trazido ao Brasil pelos ingleses no tempo da Rainha Vitória, o futebol serve hoje como impressionante espetáculo que encerra brilhantemente a visita de Elizabeth II.
Brasilia Airport. The Queen's Flight VC-10 had brought Her Majesty and Prince Philip to the world's newest capital city. This was a highlight of the first British royal tour in South America. The opportunity for the President of the Republic, Costa y Silva, and his wife to host a series of splendid functions and sightseeing tours in the architectural wonderland. But first, tradition had its way. This city of Brasilia is as modern as tomorrow. 8 years ago, there was virtually nothing here. Now the futuristic cathedral nears completion. The skyscrapers and concourses reflect the bright sunshine. The Queen was obviously impressed. Here at the Palace of Alvorada, the President's official residence, opulent good taste abounded. Everywhere in this multi-million-pound city, there is something to dazzle the eye, particularly when the traditional mixes with the futuristic. Her Majesty was a most welcome visitor. In the more informal moments, she was relaxed, enjoying as a tourist the sights of a new land. On state occasions, she was a queen. The toast was to Her Majesty, proposed by the President at the sumptuous banquet held at the Itamariti Palace. The Queen looked truly radiant as she replied to that toast. The end of a memorable visit to a beautiful city had come, but there was still more to see in this vast land. Another city, Sao Paulo. One of the sights not to be missed, the Edificio Italia. Here again was one of those informal times when the hospitable Brazilians made the Queen feel at home. The London Bobby was all part of that welcome. In Sao Paulo, they're very proud of the Edificio Italia. It's the tallest building in the city, 41 stories high, and a real must for all visitors. The view is very worthwhile. It had been clearly demonstrated this far in the tour that the Queen and Prince Philip were very welcome visitors. Brazil, the land of the Amazon River, the Sugarloaf Mountain, and coffee galore, had rolled out the red carpet in a grand show of hospitality. Rio de Janeiro, the Avenue Atlantica, the route which borders the famous Copacabana beach. In their thousands, Brazilians lined the way to get a last look at the Queen and Prince Philip, one of the final gestures of hospitality as the royal tour of their country neared its end. Though thousands of miles from London's cenotaph, this was Remembrance Day, when Her Majesty and His Royal Highness paused to remember, together with millions of Brazilians, the dead of 2 world wars. At Rio's War Memorial, the Brazilian monument to the unknown soldier, the Queen and Prince laid a wreath. This ceremony was a rare moment of solemnity in a state visit which will long be recalled as one of immense gaiety. The petals fell, a reminder of the millions who also fell on the many battlefields. But sadness was something to be laid aside in this happy land. The British Embassy was the scene of an evening of sparkling gaiety, a reception given by the Queen and Prince Philip. Lord Russell, British Ambassador, and Lady Russell, with the family pets, greeted their monarch. The inclusion of the 2 greyhounds gave the occasion a stamp of informality, which was reflected throughout the entire evening. The Queen looked radiant and very much in party mood. The carnival, which unfolded before the embassy, was a blaze of colour in the Rio night. The electrifying samba beat added even more life to the fabulous occasion. 2,000 colourfully dressed Brazilians put on a show to remember.
of Brazil was drawing to a close. Such hospitality had made it so memorable. Lying at anchor in the shadow of the Sugarloaf Mountain, the Royal Yacht Britannia was the scene of a more formal reception in honor of the President of the Republic and Senhora Costa e Silva. On board Britannia, the Queen was at home to her guests, for the Royal Yacht is, in every sense, a working ship, a symbol of the British Crown in foreign waters. The President and his wife had shown themselves as magnificent hosts to the first reigning British monarch to visit their country. Now, aboard a piece of Britain in a distant port, Her Majesty was saying farewell. Pathé News was privileged to record that moment. This will be the third Olympiad. Sexta-feira foi um grande dia para a Rainha Elizabeth II. Antes da grandiosa cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, a soberana da Inglaterra recebeu no Palácio de Buckingham dezenas de chefes de Estado e de governo. Entre eles estava Dilma Rousseff. A presidente brasileira foi à capital britânica inaugurar a Casa Brasil, que será a representação oficial das Olimpíadas Rio 2016. E também assistir ao espetáculo que marcou o início da competição londrina. A primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, e o casal William e Kate também chamaram a atenção na recepção real. Depois do evento, Elizabeth inaugurou oficialmente os Jogos de Londres em uma cerimônia cinematográfica no Estádio Olímpico. Uma encenação de sua entrada triunfal contou até com uma ajudinha de James Bond, o mais famoso agente secreto a serviço de Sua Majestade. Está aberta a sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, previamente marcada para receber a visita de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II e de Sua Alteza Real, o Príncipe Filipe, Duque de Edimburgo. Uma comissão previamente constituída pelos senhores presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, líderes dos partidos políticos Aliança Renovadora Nacional e Movimento Democrático Brasileiro, no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, e presidentes das comissões de Relações Exteriores das duas casas do Congresso, está à espera de Sua Majestade e do Príncipe Filipe, Duque de Edimburgo, para tão logo cheguem a este edifício, sejam devidamente introduzidos no recinto. Essa mesma comissão ficará com incumbência de tão logo terminada a solenidade desta sessão, acompanhar Sua Majestade a Rainha Elizabeth II e Sua Alteza Real, o Príncipe Filipe, Duque de Edimburgo, até o Salão Nobre do Congresso Nacional, na parte do Senado Federal, para que ali os visitantes recebam os cumprimentos dos senhores deputados, senadores e demais pessoas gratas. O Congresso Nacional vai ter a honra de ouvir o discurso de Sua Majestade, Rainha Elizabeth II. Mr. President, Your Excellencies, members of the Senate and House of Deputies, I have been much moved by your welcome. It is typical of the courtesy and generosity which my husband and I have met everywhere since we came to Brazil. I also thank you for honoring us with this invitation to attend the joint session of the National Congress in these magnificent congressional buildings. In 1965,
we celebrated the 700th anniversary of the first British Parliament, at which there were seated, in addition to representatives of the nobles and the clergy, ordinary citizens to represent the interests of the cities and towns. This Parliament met at Westminster, where the British Parliament still sits today. But its nature and powers are now very different. The essence of the parliamentary system is that it should be dynamic and vary according to the requirements of the age and circumstances. Parliament is the means by which ordinary citizens can influence the way in which they and their country are governed. And therefore, any parliament must undergo a process of continuous readjustment and rebirth. In Brazil, the legislature has to meet special and unique requirements. Your Congress has to legislate for over 20 states, each with its own personality, and many of them far larger in size than Britain or other countries in Europe. Not only is Brazil vast, but within her frontiers are wide regional differences, geographic, ethnic, and economic. Your legislature is therefore faced with problems of a complexity and size which few nations have been called upon to meet. And upon you lies the heavy task of creating unity from this diversity. Yet, Mr. President, one of the things which impresses me most about Brazil is the patriotism and unity of the Brazilian people. In this, you have a deep source of strength. Moreover, Brazil has succeeded and has set the world an example in showing that people drawn from many races can live and work together in the pursuit of common objectives. One such objective is to develop the huge resources of this immense country. The growth of this new capital, Brasilia, is typical of the speed with which this development is taking place. Every country has its own internal aims, but I believe that all free and progressive nations share in the need to create an international order and system within which society can act according to civilized standards. The most difficult of all world problems is how nations can live together in harmony. Brazil, with her liberal traditions, her tolerance, and the deep humanity of her people, can surely make a notable contribution. In these and in many other fields, I believe there is ample scope for close collaboration between Britain and Brazil. The connection between our countries goes back many years and has stood the test of time. I am confident that this friendship can grow and flourish in the future, to the great benefit of our two peoples and to the encouragement of peace and stability in the world. May God bless your deliberations and grant success to your labors.